Agora, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 38. Mas antes eu quero apresentar à igreja o mais novo casal, o casal Campelo, Felipe e Isabela Campelo, por favor, fiquem em pé, o mais novo casal da igreja. Uma salva de palmas para eles. Felipe é filho do pastor José William Campelo e a Isabela é filha da nossa irmã Saíle. Que Deus abençoe este matrimônio. Vamos então ler a palavra de Deus, que está em João 19, a partir de 38. Passadas estas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras e uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. E no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. Pai querido, em cuja presença nos encontramos, fala conosco, esconde-nos atrás da cruz do nosso bendito Salvador, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Criptocristãos. A palavra cripto significa oculto, é uma palavra grega. Criptocristão significa um cristão oculto. Eu quero falar hoje sobre dois desses cristãos ocultos, discípulos de Jesus, mas que não se manifestavam ao mundo, por medo dos fariseus, por medo dos judeus. E essa atitude de não se revelarem como discípulos, por medo dos judeus, é porque eles faziam parte da mais alta corte de justiça, que tinha função judicatória de julgar em grau de recurso as questões alusivas aos judeus, fossem questões religiosas ou fossem questões políticas. O sinédrio, além de tribunal, ele era senado e concílio. E a palavra de Deus nos informa que tanto Nicodemos quanto José da cidade de Arimateia faziam parte desta mais alta corte de justiça. Entre nós seria como fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Portanto, era uma subida honra alguém participar do sinédrio, que era composto de 70 dos mais ilustres homens da época, sacerdotes, doutores, anciãos, eram convocados para fazer parte do sinédrio. E para fazer parte do sinédrio, tinha que ter reputação ilibada e teriam que participar dos trabalhos da sinagoga. Alguém, por exemplo, que fosse expulso da sinagoga, não poderia, em hipótese alguma, compor aquele colegiado de juízes. O sinédrio se reunia para julgar em grau de recurso, mas muitas vezes, quando o assunto era muito complexo, como era o caso do julgamento de Jesus, o sinédrio se posicionava e agiu como um tribunal de primeira instância
para julgar o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos informa que quando Jesus estava no início do seu ministério, um desses membros do Sinédrio procurou Jesus de noite, porque ele não queria se comprometer. O nome dele era Nicodemos. E todas as vezes que eu leio a Bíblia e encontro esta figura, eu me lembro daquela historinha, daquele cidadão que fazia parte da diretoria de um clube de futebol no interior do país, e o time foi jogar em outra cidade do interior, em tempos antigos. E aí, quando eles jogaram, o time jogou, ele enviou um telegrama para a diretoria do clube. Cheguemos, joguemos, não ganhemos, não perdemos, empatemos, assinado Nicodemo. Então, todas as vezes que eu leio sobre Nicodemos, eu me lembro dessa historinha. Nicodemos, portanto, fazia parte desse sinédrio, mas ele não queria se comprometer como um discípulo de Jesus, ele poderia ser expulso da sinagoga. Havia, por exemplo, 36 regras, 36 leis que norteavam uma pessoa ser expulsa da sinagoga. É como se você fosse membro aqui da Igreja Batista do Calhau e a igreja em assembleia ordinária tivesse decidido quais são os casos em que um membro dessa igreja pode ser expulso, pode ser excluído da sua membresia. A sinagoga tinha 36 casos, aí os fariseus inventaram mais um. E eles inventaram mais um, virou 37. E os fariseus disseram: qualquer que disser que Jesus é o Filho de Deus, será considerado anátema, ou xerém, será expulso da sinagoga. Ora, o Senhor Jesus já havia advertido os seus discípulos. Olha, preste bem atenção nisso, viu, igreja do Senhor. Jesus chamou os seus discípulos e disse: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão expulsos, ou seja, vocês terão morte civil. Entre nós seria: vocês não podem tirar passaporte, vocês não podem fazer concurso público, há uma morte civil, vocês são anátema, vocês são xerém, vocês são malditos, não podem fazer absolutamente nada. Jesus disse: meus discípulos sofrerão perseguições. Tão diferente dos discípulos de Jesus hoje, eles não sofrem perseguições. Eles frequentam todos os lugares. Eles se misturaram tanto com a sociedade que é difícil hoje identificar um discípulo de Jesus. Tal a mistura. Eles não precisam mais nem ser ocultos, porque não se distingue mais com clareza. Porque antigamente, pastor Marcos, antigamente a gente sabia quem eram os crentes, porque os crentes iam para a igreja levando o quê? Só a Bíblia. E não era aquele Novo Testamento pequenininho, não, era uma Bíblia imensa. Os crentes iam para a igreja com sua Bíblia, e os batistas ainda levavam o cantor cristão. O cantor cristão era o nosso inário. Tinha escrito lá, cantor cristão. Eram 2 livros, portanto, a Bíblia e o cantor cristão. Não tinha data show. Quando dizia: nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão, os crentes tinham que procurar o seu cantor, abrir o seu cantor e seguir a regência. E nós cantávamos: que segurança sou de Jesus. Nós vamos cantar o hino 12 do cantor cristão: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Nós vamos cantar o hino 377 do cantor cristão. Então nós cantávamos. Mas hoje os crentes, a gente tem que comprar o inário. A gente compra 200 inários, bota aí. No final do ano só tem 50. Ninguém compra mais o seu inário. E Bíblia, não, fica mais fácil trazer no celular. Ninguém precisa saber que eu vou ao culto. Ninguém precisa saber que eu sou cristão. E Jesus disse aos seus discípulos à época: vocês serão expulsos e perseguidos por causa do meu nome. Os cristãos de hoje ouvem o seguinte dos seus pastores: vocês são cabeça e não cauda. Vocês vão triunfar sempre. Vocês são filhos do rei. Vocês estão por cima. Tudo posso daquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os cristãos de hoje não sofrem perseguições. Os cristãos de hoje não sofrem aflições.
Os cristãos de hoje estão no meio da sociedade, participam de tudo que a sociedade faz. O que é que nos distingue? Não é a nossa roupa, não é a nossa Bíblia. O que nos distingue como cristãos? Jesus disse: vocês serão expulsos e serão perseguidos por causa do meu nome. Aí você diz assim: pastor, eu estou sendo muito perseguido. Aí eu pergunto: é por causa do nome de Jesus? Ou porque você fez alguma falcatrua? Você está sendo perseguido por quê? Porque você cometeu um delito. E se você cometeu um delito, você vai pagar pelo seu delito. Os discípulos de Jesus do passado eram perseguidos pelo fato de serem cristãos. Aí eu me lembro a história daqueles 4 irmãos que estavam desempregados. Eles estavam desesperados, uma crise séria. E aí eles se reuniram e disseram assim: gente, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do rei. E a palavra de Deus nos diz que Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. Então o nosso Deus é rico, o nosso Pai é rico. Nós não podemos nos conformar com isso. Então nós vamos assaltar um banco, porque o dinheiro que está no banco é de Deus. Aí um deles disse: mas nós vamos ter que confirmar isso na palavra. Nós temos que procurar Deus, essa palavra de Deus na sua palavra, que Ele nos revelou. Ora, isso é muito fácil, queridos. Quando a gente quer encontrar alguma coisa na Bíblia, a gente encontra. E vamos procurar na Bíblia. Então, quais foram os versículos que eles foram procurar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo confirmado na palavra. Vamos lá. Mas nós vamos orar. Precisamos orar também, para Deus confirmar. E vamos dar as mãos. E vamos ficar em pé aqui no culto. E vamos dar as mãos. Para que Deus confirme no coração. E aí, Deus confirmou no coração. Vamos assaltar o banco. Planejaram e foram assaltar o banco. E deu tudo errado. Como eles eram inexperientes, a polícia cercou o banco e foram presos. Foram para a cadeia. E os 4 lá na cadeia, não tinham curso superior, levaram para Pedrinhas. E aí? O que é que deu errado? O que foi que nós fizemos de errado? Nós não buscamos a Deus na sua palavra. Nós não buscamos a Deus em oração. Aí um deles, finalmente a ficha caiu. Gente, nós erramos. Porque Deus não pode abençoar o que Ele amaldiçoou. Nós estamos aqui, feito ladrão da cruz. Estamos na cruz porque estamos pagando porque os nossos atos merecem. Então uma coisa é ser perseguido por causa de Jesus, por causa da sua fé. E a outra é você ser perseguido porque você fez coisa errada. Jesus disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Então, quando Nicodemos procurou a Jesus, ele estava interessado em ouvir sobre Jesus, então ele foi de noite. Ele não queria ser identificado como discípulo de Jesus. E no capítulo 3 do Evangelho de João, está narrado o encontro que Jesus teve com Nicodemos. E foi para Nicodemos que Jesus falou do novo nascimento. Foi para Nicodemos que disse: é necessário nascer de novo. Mas Senhor, como é que um homem velho pode nascer? E Jesus disse: tu és mestre em Israel, tu fazes parte do Sinédrio, tu fazes parte do Supremo Tribunal Federal e não sabe disso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Foi para Nicodemos que Jesus disse isso. Nós não sabemos que decisão Nicodemos tomou em relação a isso. O fato é que não se fala mais nele. Quando nós vamos ler sobre Nicodemos, Jesus já morreu. E José de Arimateia, José da cidade de Arimateia, fazia parte do Sinédrio. E a Bíblia nos diz que ele não concordou com a decisão do Sinédrio, mas ele foi voto vencido. Eu estou fazendo menção disso, irmãos, para dizer que para ser seguidor de Jesus, para ser discípulo de Jesus, não tem que ser o Zé Povinho, não. São os assalariados, são os pobrezinhos que não têm onde cair, são os desempregados,
Quem foi que disse que Jesus fez opção preferencial pelos pobres? Jesus fez opção preferencial pelo homem perdido, fosse rico ou fosse pobre. Ele salvou um rico chamado Zaqueu. José de Arimateia era um homem rico, fazia parte da mais alta corte de justiça. No início da igreja primitiva havia cristãos na casa de César. A questão não é, Jesus não veio salvar os pobres, Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido, seja rico, seja pobre. Agora ele advertiu, é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico está pegado com as suas riquezas. Não leve de forma literal esse camelo pelo fundo de uma agulha, mas aquela portinha estreita que um camelo tinha dificuldade de passar, não é? É mais fácil o camelo passar por aquela abertura estreitinha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico acredita nas suas riquezas, ele acha que não precisa de nada, o dinheiro que ele tem basta a si mesmo, né? Então Jesus disse, mas Jesus nunca fez opção pelos pobres, ele fez opção pelo perdido, pelo homem pecador. E muitos acreditaram nele. Interessante que o evangelista João, no capítulo 12, diz assim, contudo muitas autoridades, versículo 42 do capítulo 12 de João, contudo muitas autoridades creram nele, autoridades. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Há muita gente que ainda hoje prefere a glória dos homens à glória de Deus. Há muita gente que quer ser adulada, bajulada. Quantos crentes estão na igreja cheios de mimimi? Se o seu nome não for mencionado, se não for eleito para um cargo na diretoria da igreja, se não fizer parte da administração, é tanto mimimi, é tanta reclamação, é tanta murmuração, não é? Preferem a glória dos homens à glória de Deus. Tem gente que, eu sei de uma pessoa aqui nesta igreja, que deixou esta igreja porque alguém sentou no lugar dela. E essa pessoa disse, eu ajudei a comprar essas poltronas, e uma delas é minha. Você pode acreditar num negócio desse? Cada poltrona dessa nos custou R$700. E essa pessoa disse, eu comprei uma, portanto esta é minha. É possível algo assim, irmãos? Eu tenho lugar marcado na igreja. Eu tenho estacionamento. Nós deveríamos ter, pastor, lá no estacionamento, estacionamento privativo do pastor. Nós não temos. O irmão chegou atrasado hoje, onde colocou o seu carro? Lá em cima, porque tomaram o lugar do pastor do estacionamento do carro. Eu deveria mandar escrever, privativo pastoral. Mas os pastores desta igreja não estão atrás disso. Irmãos, quando este projeto aqui está, o doutor Valdec, engenheiro responsável por construir esse templo. Este lugar onde eu estou em pé agora, no projeto arquitetônico, no dia em que os funcionários foram concretar esta laje aqui, eu estava lá no meu gabinete, quando chegou lá o engenheiro que estava à frente daquele dia. Pastor, eu queria que o senhor fosse lá para me orientar com relação ao púlpito. Eu disse, e o que? Eu não estou entendendo. Porque nós vamos concretar a laje e tem lá um quadrado, tem 5x4, 4x4, lá no lugar do púlpito, que está aberto. Eu disse, eu não estou entendendo. Então vamos lá, pastor. Aí eu vim para cá, no dia que foram concretar essa laje. Não sei se vocês sabem, mas aqui tem um sótão, aqui embaixo. No projeto que o arquiteto fez, elaborou, ele tinha colocado um buraco aqui, 4 metros quadrados, 4x4, alguma coisa assim, é isso? 4 ou 5 metros, era um quadrado aqui, e tinha um elevador.
Ele projetou um elevador. O pastor teria que descer as escadas, subir no elevador, na hora de pregar. E eu não sabia disso. Vocês estão entendendo? Pastor, vamos lá para o senhor me orientar. Eu disse, é o elevador. Eu disse, meu irmão, que elevador é esse? Que elevador é esse? Não, pastor, vem cá, e descemos. Bem aqui vai ter um elevador. O senhor vai subir nele. E aí na hora o senhor... Eu disse, o senhor. E eu disse, meu irmão, e quem foi que mandou fazer isso? Está no projeto, aqui está. Meus irmãos. Aí eu disse, meu irmão, é o seguinte, pode concretar tudo. Feche tudo. Porque este pastor não é astro. E eu espero que os meus colegas que me sucederem também não o sejam. Nós não precisamos disso. Nós não queremos a glória dos homens. Nós só queremos ser servos de Jesus Cristo. Pastor, mas vai encarecer muito. Não interessa, eu pago do meu bolso. Calcule aí o ferro que tem que fazer. Feche esse negócio. Aí está fechado. Mas tinha um elevador aqui. Por isso que tem esse sótão. Que está lá embaixo. Um dia vocês podem descer a escada. Mas é imenso, irmãos. Esse comprimento todinho aqui. Por causa de um elevador para o pastor. E tanta gente assim na igreja, querendo holofotes, querendo as luzes da ribalta. Tanta gente atrás de ser apóstolo, querubim da guarda ungido, arcebispo. Eu não sei qual é o título agora. Sou chamado para uma reunião, eles não me chamam mais. Eu fui numa reunião de pastores, um café da manhã. Pastor, o senhor está convidado. Eu fui. Que horas vai ser? No hotel tal. Que horas? Às 8 horas da manhã. Às 8 horas. Vocês sabem que eu sou pontual. 8 horas eu estava lá. Deu 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30. Aí eu fui lá. O irmão me chamou para um café. Às 8 horas, já são 9h30. Não é porque está faltando o pastor fulano de tal. Eu disse, eu não sabia que nós tínhamos papa. Eu não sabia que nós tínhamos superiores. Estou sabendo agora. Então o irmão espera o Papa que eu vou embora. Eu vou tomar café com Dona Deise. E voltei para casa. É claro que nunca mais me convidaram. Estamos atrás disso. Um pastor lá na Bahia entrou na livraria evangélica para comprar um livro. Estava olhando lá a prateleira. Aí a funcionária da livraria chegou para ele e perguntou, pastor? Aí ele disse, pastor não, doutor. Aí a funcionária disse, é porque se eu fosse pastor, o senhor tinha 10% de desconto. Mas o homem era pastor da primeira igreja batista do Brasil, se recusava a ser chamado de pastor. Que honra é ser pastor, mas ser pastor hoje é ser peão, que tem apóstolo. O que mais? Tem bispo. Tem bispa. Não existe bispa na língua portuguesa. Eu não sei de onde tiraram isso. Bispa. O feminino de bispo é episcopisa. Aprendam. Bispa. Era só o que faltava. Eu sou bispa. Eu não reconheço isso. A senhora quem é? Eu sou bispa. De onde a senhora veio? É de outro planeta? Porque eu não conheço. Bispa, nunca ouvi falar. Não está na língua portuguesa. Na língua portuguesa está episcopisa. Mas que horror! Porque amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Nicodemos disse, eu não posso dizer que eu sou discípulo desse homem. Eu vou perder minha função, vou deixar de fazer parte do sinédrio. José de Arimateia disse, eu não posso. Ninguém pode saber que eu sou discípulo desse homem. Eu vou perder minha função, serei expulso da sinagoga, terei morte civil. Agiram corretamente? É claro que não.
Sabem por quê? Porque o Evangelho exige publicidade. Ser discípulo de Jesus exige publicidade. A palavra de Deus nos ensina isso. Foi o Jesus que disse: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, completem, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Foi o apóstolo Paulo que disse aos romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar, é por isso que fazemos apelo. Quem quer entregar sua vida a Jesus, levanta a mão, vem à frente. Por quê? Porque o Evangelho exige publicidade. Nós não somos morcegos, não somos aves noturnas. Nós precisamos nos revelar ao mundo. E sereis minhas testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós somos chamados para testemunhar de Jesus. Ele não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Alguém que conte o que Jesus fez na sua vida. Existem 3 palavras gregas para descrever a função do pregador do Evangelho. A primeira é evangelizomai, que significa proclamar a boa notícia. O pregador do Evangelho, ele proclama boas novas, alvíceras. Ele não é Cassandra da mitologia grega que só trazia notícias ruins, notícias aziagas. O pregador do Evangelho traz a boa notícia. Qual é a boa notícia? Você estava perdido, ia para o inferno. Mas Jesus veio, morreu na cruz para salvar você. Seu precioso sangue foi derramado. E as boas notícias são essas: Jesus veio, Ele é o nosso Salvador. Entregue sua vida a Ele, você será salvo. Evangelizomai, proclamar o Evangelho, a boa notícia. A segunda palavra grega é a palavra kerusso, que significa proclamar como um arauto. Nós temos uma notícia do rei, por isso que cantamos: reina hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E nós cantamos: reina hoje, Senhor. Tu és o rei soberano. Tu és o único rei. Nós trazemos uma notícia do rei. Nós proclamamos com arauto. A mensagem não é nossa. A mensagem é do rei Jesus. E é por isso que nós a proclamamos como arauto do rei Jesus. Mas o pregador do Evangelho não é só o que traz o Evangelho, não é só que ele transmite como arauto, kerusso, mas ele transmite como testemunha. E a palavra testemunha significa, é a palavra grega mártir. Mártir. O pregador é uma testemunha. O que é isso? Ele proclama o Evangelho, ele é arauto do rei, mas ele proclama com a sua experiência de vida, com as suas quedas, com as suas vitórias, com as suas tentações, com as suas derrotas, com o seu temperamento, com o seu caráter. É isso que faz uma mensagem. Se não for assim, não é mensagem. O mensageiro do Senhor traz o Evangelho, proclama como arauto, mas naquela palavra tem a sua própria experiência, que ele conheceu a Cristo, que ele vivenciou com Cristo, na sua caminhada com Cristo. José de Arimateia e Nicodemos erraram quando eles se esconderam. Mas eis que de repente, olha só, Jesus foi preso, foi condenado, foi morto, crucificado. E no sábado, lá, o seu corpo foi colocado lá. Como se aproximava o sábado, e os judeus sabiam que um corpo contaminava a terra. Os discípulos de Jesus fugiram, demandaram.
E a palavra de Deus nos diz que José de Arimateia, aquele membro do Sinédrio, os evangelistas nos dizem que ele foi a Pilatos e pediu ousadamente. Ele não foi lá suplicar, não. Ele pediu ousadamente o corpo do Senhor. Pilatos liberou, vai lá. Aí Nicodemos então juntou-se a ele, compraram perfumes, viu gente? Naquela época não se levavam flores aos mortos. O corpo, ele era perfumado com aromas, especiarias. Pelo texto bíblico, Nicodemos comprou cerca de 35 quilos de ervas de aromas para limpar o corpo do Senhor. Levam aqueles dois lá para o Calvário. Vocês agora imaginem a cena. Devem ter usado uma escada. Então, um ficou aqui embaixo, outro segurando a escada, outro tira lá a coroa de espinhos que feria a fronte macerada do mestre. Tiveram que tirar aqueles cravos, sabe-se lá como, das mãos e dos pés do Senhor. Removeram aquele corpo, envolveram em pano de linho, fino. Ali não era um homem qualquer. Ali era o Senhor deles. Todo cuidado, toda a reverência. Com muito cuidado, levaram aquele corpo para uma cripta que ficava ali próxima, num jardim. De acordo com os outros evangelistas, aquela cripta era do próprio José de Arimateia, que era um homem rico. O profeta Isaías profetizou a respeito disso, que o corpo do mestre seria colocado num túmulo de um homem rico. Na hora que José de Arimateia leva o corpo de Jesus para a sua sepultura, onde nunca ninguém tinha sido sepultado, a profecia de Isaías se cumpriu. O túmulo de um homem rico. Jesus teve discípulos ricos. Que aquele homem então abriu aquele lugar. O corpo de Jesus foi colocado numa antecâmara, numa mesa mortuária. E ali limparam o sangue que cobria seu corpo. Envolveram aquele corpo de Jesus em faixas, em panos de linho, todo limpo, perfumado. E depois que o corpo todo foi enrolado naquele pano de linho fino, colocaram um sudário sobre o seu rosto. Depois levaram para a parte posterior da cripta. Voltaram, rolaram uma grande pedra. Fecharam o túmulo. E saíram tristes, cabisbaixos, porque acabaram de fazer uma coisa absolutamente triste: sepultar seu Senhor. Mas vejam bem, eles saíram tristes, mas o Senhor estava feliz por eles. Antes, uma mulher havia feito o mesmo no corpo de Jesus. Maria derramou um nardo, um bálsamo de nardo puro, muito precioso, e aí reclamaram daquele gesto. Gente, até hoje tem gente reclamando do que se faz para Jesus, né? Desde a época de Jesus já tinha assim. Quando ela quebrou aquele perfume caríssimo. Qual é o perfume mais caro que vocês usam, hein, irmãs da igreja? Imagine, o mais caro foi o que Maria fez. Quebrou aquele perfume e perfumou Jesus. E os discípulos reclamaram. Sabe quem mais reclamou? O tesoureiro, Judas. Por que esse desperdício? Até hoje fazem isso, né, pastor? Por que vamos aumentar o salário do pastor? Por que se diz? Por que não dá aos pobres? Até hoje. O mundo não mudou. O coração do homem é o mesmo. É assim.
Por que esse desperdício? Jesus deixa. Ela fez isso. Ela preparou meu corpo para o meu embalsamamento. Maria fez por Jesus em vida. José de Arimateia e Nicodemos fizeram algo por Jesus morto. Mas que importa? Antes tarde do que nunca. Naquele momento, aqueles 2 discípulos não eram mais criptocristãos. Revelaram-se ao mundo de forma ousada, destemida. Nós somos discípulos desse homem. Que o mundo saiba disso. Não somos mais criptocristãos. Somos cristãos autênticos, destemidos. Se tivermos que perder o nosso cargo no Sinédrio, nós vamos perder. Mas que o mundo saiba da nossa fé no crucificado. Foi preciso muita coragem para fazer isso. E para ser discípulo de Jesus é preciso ter muita coragem para romper com os valores mundanos e para viver uma vida de santidade que agrade a Deus. Sair do anonimato, cristãos encapuzados, cristãos agentes secretos, criptocristãos. Não, agora nós somos cristãos autênticos, genuínos. Nós queremos declarar ao mundo, porque a fé exige publicidade. E agora nós queremos que o mundo saiba que agora eu sou de Jesus. No nosso antigo hinário cristão, no hino, se eu não me engano, no hino 42, diz assim: muito triste eu andava sem gozo e sem paz, mas hoje eu tenho alegria eficaz, e constantemente eu digo ao meu Deus, e é claro o motivo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Nada de ave noturna, nada de ser morcego, nada de ser criptocristãos, mas somos cristãos genuínos, autênticos de Jesus, e o mundo precisa saber disso. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em que o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Curve sua cabeça em oração.